Olá a todos e todas, estamos agora na competência 2, já avançamos. A competência 2 trata compreender a classificação de estoques por níveis de valor. Entendamos aí que níveis de valor pode ser pelo valor monetário do produto, do item, ou pelo seu valor de consumo. Para isso, teremos aí algumas informações que vocês deverão saber. Então, classificar os materiais, é preciso que a gente entre na primeira indagação, mas também recordar um pouco da disciplina, da competência passada. Quando nós falamos das estruturas de armazenagem, quais são elas? São 3. Recebimento, estocagem e distribuição. O produto, por fim, regularizado, estando ok, ele vai ser estocado. Nesse processo de estocagem, é preciso que se determine a classificação, que é para a que se destina aquele material. É preciso que se determine. É preciso também cadastrá-lo e, por fim, criar um código. Mas vamos lá. Ora, se você deseja administrar os materiais, é imprescindível que tenha conhecimento das suas características e que elas estejam devidamente classificadas para a sua própria organização. Então, perceba quais as principais características daqueles materiais. Mas são materiais de gênero alimentício? São materiais de higiene e beleza? Materiais químicos? Enfim, é preciso ter esse domínio, esse conhecimento para poder começar o processo de classificação dos materiais. Trouxemos aqui um exemplo. Para classificar os materiais, antes de mais nada, é preciso entender quais materiais deverão fazer parte do meu estoque e quais os materiais que não necessariamente precisam estar no estoque. Materiais de estoque e materiais não de estoque. Eu trouxe um exemplo aqui, para que possa ficar um pouco mais claro. Vejam só, imagine que você seja profissional de logística de um hospital, uma unidade de saúde. Qual ou quais os materiais, nesse caso qual material seria indispensável para o estoque de um hospital? Então vejam que na imagem nós temos aí cilindro de oxigênio. Então o oxigênio é um material fundamental de estoque para o hospital. Mas vejam só, é necessário um hospital fazer aquisição de pneu de empilhadeira? Então, neste caso, consideramos que pneu de empilhadeira seja material não de estoque. É possível até que nem empilhadeira no hospital nós devamos encontrar. Então, esse exemplo aí já consegue elucidar e tornar mais claro que na classificação de materiais é preciso distinguir o que deve fazer parte da conta estoque e o que não deve fazer parte da conta do estoque, ou seja, material não estocável. Sigamos em frente. Temos aí, para o processo de classificação, cadastro e codificação, 4 sistemas de codificação. O primeiro deles diz respeito à codificação alfabética. E o que seria codificar alfabeticamente? É determinar em conjunto de letras código para aquele item, para aquele material. É fácil de ser utilizado, sim. Porém, a codificação alfabética ela é restrita, porque o seu número de combinações não dá a possibilidade de você dar ampla margem para criar novos códigos, ou seja, é um sistema de codificação restrito. Então, exemplo, nós temos aí no material lápis de madeira, LM. Lápis de madeira azul, LM/A. Lápis de madeira verde, LM/V. Sistema alfabético. Na codificação numérica, qual seria a principal característica? Óbvio, a utilização de números. E o exemplo nos traz. Temos aí o item lápis de madeira preto. Qual seria o código? Código 100. Qual seria o código para lápis de madeira azul? Código 101. Sistema de codificação numérico. Terceiro exemplo, codificação alfanumérico. Opa! Esse aí já nos dá margem e condições para um número maior de combinações. Lembra-se da placa do seu veículo, onde a combinação é com letras e números? Pronto, neste exemplo aí, pode ser muito bem explicado quando na combinação de letras e números podemos ver que lápis de madeira branca, o código é LM1 e lápis de madeira preto, LM2, uma combinação entre letras e números. E qual seria o quarto sistema de codificação? Segundo o exemplo, é o sistema de codificação decimal simplificada.
Então, neste caso aí, nós temos 3 combinações de dígitos numéricos, onde a primeira chave de combinação, para este exemplo, diz 01 matéria-prima. Ou seja, a família deste material destina-se a ser matéria-prima para virar um bem produzido posteriormente. Qual seria a segunda chave? Outra combinação de dígitos. Neste caso aí, 00 argila, 02 metal. E por fim, na terceira chave, uma combinação de 3 dígitos, em que determina se é argila seca, 000, se é argila úmida, 002, bronze, 000 e zinco, 002. Como é que poderia se construir um material, a exemplo, matéria-prima, argila, argila seca? Vamos lá para a combinação 01 matéria-prima, 00 argila, 000 argila seca. Lá no seu material no e-book você terá exemplos que facilitará ainda mais e endossará seu conhecimento acerca dos sistemas de codificação. Mas sigamos em frente. Temos agora uma classificação não monetária, mas de consumo, muito utilizado no sistema de gestão de estoques. Então, no nosso e-book, de forma detalhada, construímos o exemplo, mas aqui trouxemos, resumidamente, como é que se funciona o cálculo de curva ABC ou a prioridade de materiais por consumo da curva ABC. A curva ABC nada mais é do que a construção de um gráfico onde aparece nele a prioridade de investimentos em controle de materiais pelo consumo, segundo o nosso exemplo. Os itens de curva A demandam 20% dos itens que eu tenho em estoque, e aí para investimentos até 80% no controle deles. Os itens de curva B, 30% de tudo que eu tenho nos meus estoques, 15% de controle, e por fim os itens de curva C, que demandam 5% dos itens, demandam 50% dos itens que eu tenho em estoque e apenas 5% de investimento em controle. Tá ok? Lá no material, a exemplo do que temos aqui nos slides, nós temos as informações de início para se montar o gráfico ABC. Mais à frente, a estrutura da tabela já formada, dando a possibilidade de, no estoque com 10 itens, já termos aí o conhecimento de quais são os itens de curva A. Nesse caso, se eu tenho um estoque com 10 itens, 10 códigos, 20% desses códigos são considerados de curva A. 30% dos 10, apenas 3 itens, são considerados de curva B. E 50% dos itens, que são 5 para o estoque de 10, esses itens são curva C e demandam apenas 5% do seu controle. Para fechar, um quadro resumido do que seria o resultado da curva ABC, já destrinchado pelo investimento de controle. Então está lá na terceira coluna, onde diz que os itens de curva A demandam 85,57% do controle, os itens de curva B 10,66%, 63% de controle, e por fim os itens de curva C, com 3,80% de controle. E como é que ficaria o gráfico da curva ABC para este exemplo? Lá está. Então percebam que 20% corresponde aos itens de curva A, 30% aos itens de curva C e 50% para os itens de curva C. Perdão, houve um pequeno equívoco aí, retomemos. Itens de curva A, 20%, itens de curva B, 30% e itens de curva C, 50%. Ao lado, na pirâmide, há também uma representação pela qual podemos identificar que 80% dos materiais correspondente à base da pirâmide pode ser atribuído como sendo os itens de curva A, de maior consumo, de maior giro e rotatividade na empresa. O centro da pirâmide, 15%. Esses itens aí consideramos como sendo os itens de curva B, controle intermediário, tá certo? Inventários aí mensalmente. Já para os itens de curva A, como corresponde aos itens de maior consumo, é possível que utilizemos aí nas empresas o inventário cíclico, rotativo, diário. E por fim, lá no topo da pirâmide tem os itens de curva C, que correspondem à menor quantidade de itens para investimento em controle, apenas 5%. Então a presença do gráfico e a ilustração dessa pirâmide dá uma margem ou uma certa referência
de como poderá ser construído e analisado a curva ABC de materiais na nossa empresa. Vamos lá? Temos agora 3 métodos de avaliação, neste caso, não pelo consumo, mas avaliação monetária. Então, as 3 situações dizem respeito ao custo médio, que pelo seu conceito, ele trata de um método que consiste em calcular o custo médio de produtos. Então, eu pego o valor de um produto num determinado período e pego o valor deste produto num outro período. Faço a soma, tiro a média e divido pela quantidade de itens que deverão ser produzidos. O valor por item eu deverei atribuir como sendo o valor de custo médio para a manutenção do controle do estoque nessa metodologia. Mas é importante dizer a vocês que essas 3 situações, os 3 métodos de controle pelo valor contábil do item, eles são referentes a um sistema contábil. Praticamente não faz parte do dia a dia das nossas operações de armazém. Tá ok? Então, lá no processo, no dia a dia, na armazenagem, na gestão dos estoques, é possível que a gente não entre nessa discussão de controle de estoque pelo valor monetário, mas é importante que tenhamos conhecimento de que eles existem. O FIFO, ou First In, First Out, também conhecido como PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, é um controle mais rigoroso. Então, se fizermos aí uma analogia sobre gênero alimentício, o primeiro produto produzido deverá ser o primeiro produto a sair. Então, valorizamos um código chamado lote, ou tempo de validade de um produto. O produto mais antigo a ser produzido, ou que foi produzido pela empresa, deverá ser o primeiro a sair. E temos o terceiro método de controle, que é chamado WEPS, ou LIFO, Last In, First Out. Ou seja, o último produto que entrou, ou o último produto que foi produzido, deverá ser o primeiro a sair. Operacionalmente, como é que isso funcionaria? Um produto mais novo produzido deverá ser o primeiro a ser entregue a um cliente que exigiu a compra de um produto mais novo, diferente do modo PEPS, de controle de estoque. Mas é importante também frisar nesse contexto aí que o WEPS, ou LIFO, dos 3 métodos, é o menos utilizado. Inclusive, o fisco brasileiro não faz referência sobre a utilização dele. Ok? Eu espero que a gente tenha conseguido, nessa segunda competência, entender basicamente como é que funciona o método de controle dos estoques. Vamos para a próxima competência.